dia a todos. Mais um diário de motocicleta no canal O Caminho. E a ideia de hoje é estar vencendo o mal com o bem. Então a gente vai estar usando lá com base para estudo Gênesis capítulo 26, do 12 ao 17 versículo. E a ideia é a seguinte: vou falar sobre Isaac, quando Abraão já não estava mais e ele começa a ser o próximo da geração, filho de Abraão. E ele morava, continuou próximo onde estava Abraão, onde estavam os poços de Abraão. Ainda vivia sobre as bênçãos do pai dele, que os poços naquela época para tratar água era muito difícil, então Abraão cavou acho que uns dois a três poços, acho que 2 poços. E os poços que Abraão cavou davam muita água. E isso fazia prosperidade, né, de Isaac, e foi isso que fez a prosperidade de Abraão, por os poços que foram cavados. Por a bênção que Deus deu. E Isaac começa também a ser muito próspero, tudo que ele fazia frutificava para mais de 100, e aqueles que estavam à sua volta começaram a ter inveja e viu o quanto Isaac estava ficando grande na época. E Isaac foi prosperando, incomodando os seus vizinhos. Abimeleque, que era o rei, que era próximo ali de Isaac, ele começa também a ficar preocupado. E aquele povo lá, os filisteus, eles começam a entulhar os poços de Isaac, os poços que Abraão tinha aberto. Mas não bastando isso, Isaac ainda prosperava, ao ponto de Abimeleque vai conversar lá com Isaac e pedir para que ele vá embora daquela terra. Ele falou que ele estava se tornando muito numeroso, ele estava crescendo muito e eles estavam com medo dele. E simplesmente Isaac vai embora e pronto, não faz nada e vai embora, se afasta ali daquela terra. Só que aí eu acho que eles caem em si e falam assim: meu, o cara é próspero, Deus tem a mão sobre ele, agora imagina se esse Deus dele se vira contra a gente, né? Eu acho que isso que passou pela cabeça deles. Então eles vão lá falar com Isaac, vamos fazer uma aliança, né? E Isaac fala: pô, eu venho aqui, você quer que eu pedi uma aliança, mas vocês não gostam de mim, vocês me odeiam, é assim que está escrito lá. Não foi bem assim, a gente não fez mal pra você, nem pra sua família, né? Tipo, você só pediu pra você que fosse embora, mas a gente não causou mal pra você. Aí Isaac, ele acaba fazendo uma aliança. Isaac também acho que não era bobo, percebeu qual era a intenção deles com a aliança, sabia do temor que eles tinham em relação a Deus. Mas mesmo assim, ele mata um novilho, faz um banquete, eles ficam aí quase, acho que talvez um dia lá nesse banquete, não sei, talvez uma noite. E assim que eles vão embora, o poço que Isaac estava cavando da água, no mesmo dia. Eu acho que foi a retribuição que Deus deu para ele pela atitude dele, sabe? Ele não buscou contenda. Ele poderia muito bem chegar e falar assim: ah não, porque vocês estão com medo do meu Deus, então tá, vocês me expulsaram, então que a justiça de Deus seja feita, que Deus vai jogar uma praga. Ele não fez nada disso. Ele simplesmente fez um banquete lá na presença deles e tocou o rumo da vida dele, e no mesmo dia Deus deu água no poço que eles estavam cavando. Então Abraão teve as experiências dele e Isaac começou a ter experiência
dele também com Deus. Eu acho que é assim que funciona, né? Eu acho que todos nós temos que ter nosso particular, o sobrenatural com Deus. E ali tá muito claro que ele pagou o mal com o bem. E mais lá na frente, Eliseu que era o antecessor de Isaías, ele que era o antecessor de Isaías, ele que pediu unção dobrada que Isaías tinha, homem muito temente a Deus, andava muito com Deus, ouvia o que Deus falava com ele. E Israel estava sofrendo muita investida do rei da Síria, né? Só que Israel toda hora conseguia se escapar das investidas do rei da Síria. Mas isso foi graças a Eliseu. Toda vez que eles armavam tipo uma emboscada, algo assim, Eliseu falava, ó, desvia o caminho, muda o caminho, faz outro caminho. E eles conseguiram escapar das investidas do rei da Síria. Ao ponto do rei da Síria achar assim, pô, tem alguém aqui no meu reino que tá me entregando, não é possível, né? Aí ele começa a investigar, aí um dos servos dele falou assim, não é isso. O problema é Eliseu, o profeta que eles têm lá. Que tudo que você fala no seu quarto, na escondida lá, o cara fica sabendo e avisa o rei deles. Então quando o rei da Síria ficou sabendo disso, ele montou um exército com cavalos, com carros e cavaleiros, né? E cercou lá a casa de Eliseu, que Eliseu não morava dentro de Israel. E o que acontece é o seguinte, quando Eliseu sai, abre a porta da casa dele, né? O servo de Geazi é o primeiro a sair, ele olha assim, vê aquele exército, aí eu acho que ele, acho que até acho que o menino deve ter ficado até pálido na hora. Aí ele entra correndo para dentro da casa dele, fala assim, olha, tem um exército aqui fora e não vai dar certo pra gente não. Aí Eliseu vai lá fora, olha e ora pra Deus, abre o olho desse rapaz para ele entender o que está acontecendo. Aí abriu o olho do rapaz e ele viu um exército muito maior, um exército celestial muito maior que circundava a casa de Eliseu. Mas o que é mais interessante ainda é que esse exército nem põe a mão. O poder de Deus age ali que traz a cegueira para o exército da Síria que estava lá. Eles ficam tudo cego, não enxergando nada. Aí Eliseu chega perto deles, ó, vem aqui que eu vou te levar onde é que está o profeta. Chega a ser até engraçado, chega a ser cômico, né? Aí os caras vai, tá bom então, aí os caras seguem ele. Aí Eliseu leva eles para dentro de Israel. Onde a concentração de Israel era na cidade. Aí ele põe eles no meio da cidade lá de Israel. Aí na hora que Deus abre o olho deles, eles estão cercados pelo exército de Israel, que era muito maior em número, que era todo o exército. Aí o exército de Israel ia passar eles na espada, né? O rei de Judá falou assim, não, você quer que a gente passe eles na espada? E aí Eliseu falou assim, não vai fazer nada disso. Vamos dar comida para eles, porque eles estão com fome. Alimentar eles, faz um banquete, alimenta eles e manda eles embora de volta para a terra deles. E foi isso que aconteceu. E por causa disso, acho que a vergonha foi tão grande pro o rei da Síria, né? Porque, pô, como é que ele vai querer fazer o mal pro pessoal que não fez mal para ele, fez o bem? Mandou de volta o exército, ainda mandou alimentado. Então acho que até entre o povo dele ia ficar meio feio. Então naquele período lá, o Israel teve paz, por causa da atitude de Eliseu. E isso, eu acho que Eliseu, ele deve ter tomado essa atitude pelo reflexo do que Isaac fez, porque Isaac foi o primeiro a fazer uma atitude dessa. E Eliseu vai fazer igual, né? E depois disso, lá na frente, lá em Romanos, carta aos Romanos, acho que capítulo 12, se eu não me engano, depois eu vou ver se eu consigo colocar aí na descrição do vídeo esses capítulos. Deus vai fazer uma citação dessa, ele vai falar assim, ó, não paguei o mal com o mal, mas paguei o mal com o bem. E ele fala assim, que a vingança pertence a Deus. Ele não está falando assim que Deus vai deixar por isso mesmo, que as pessoas vão te judiar, massacrar e vão pisar em você e Deus não vai fazer nada. Não, Deus não está falando isso, deixa a justiça na minha mão, que eu sou juiz. Porque assim, se você for fazer a justiça por você mesmo, você não precisa de mim.
Então o que acontece? Ali Deus fala isso, deixa que eu faça a justiça eu faço a justiça, porque eu sou o juiz para isso. A justiça vai ser feita na minha mão. E ele fala assim, eu vou colocar brasas quentes na cabeça daquele que te oprime, né? E o que eu entendi de brasas quentes é aquela coisa da perturbação. Né? Tipo assim, vai perturbar a cabeça da pessoa, até a pessoa cair em si do mal que ela está fazendo. Né? Então, eu imagino o seguinte, que você não tem que se incomodar com esse tipo de coisa, porque Deus é maior do que todas essas coisas. Ele vê o futuro, ele sabe o que acontece, sabe os detalhes das coisas. Muitas vezes a gente vai ser até precipitado em tomar alguma ação, não sabendo o que está circundando aquela ação. E talvez a gente pode estar errando. Então a melhor coisa é você colocar as coisas na mão de Deus, deixar Ele ser o seu juiz, deixar Ele conduzir as coisas, né? E outra, há um tempo atrás, tinha um conhecido meu, trabalhava lá onde eu trabalho, e teve uma briga de trânsito, e ele reagiu a essa briga, ele foi uma pessoa muito reativa à briga de trânsito, e a outra pessoa estava armada. O rapaz morreu lá na hora. E eu tenho um outro exemplo da minha esposa, ela foi um dia no salão, a mulher lá tratou mal ela, né? Foi muito difícil com ela. Aí o que acontece? A esposa não fez nada, só orou a Deus e foi trabalhar. Aí deu um tempo depois, a mulher apareceu lá onde ela trabalha, pedindo desculpa pra ela porque ela não tinha paz. Aí eu entendo o que quer dizer essas brasas na cabeça da pessoa. O Espírito Santo vai incomodar, vai pedir, vai fazer a pessoa, vai trazer em si o que a pessoa está fazendo. Então assim, a minha avó, por exemplo, era uma pessoa muito boa. Infelizmente eu não conhecia ela, uma avó por parte do pai. Só que tinha uns vizinhos que ela tratava muito bem eles, quando eles eram pequenos, né? Os pais, tudo. E eles foram crescendo com o passar disso, do tempo. E a gente, onde a gente morava, ninguém nunca mexeu com a gente. Mas por causa do reflexo do que minha avó foi. Porque eles não permitiam que as pessoas mexessem com a gente por causa da minha avó. E eles falavam assim, não, não, eles são os filhos do seu Paulo, porque sabia que o seu Paulo era filho da dona Isidora. Então, só pra você ver, é uma ação de você querer fazer o bem, o quanto pode repercutir nas gerações também. Você tem que pensar que isso às vezes não vai ficar só com você. Vai repercutir além de você, vai repercutir sobre seus filhos, seus netos. E eu tenho isso por experiência própria, por ter visto isso acontecer. Muitas vezes a gente está tomando atitudes impensadas, atitudes tolas, simplesmente por ser reacionário. Eu sou uma pessoa reativa e eu estou tomando muito cuidado por causa disso. Porque às vezes também a gente está deixando de ganhar uma pessoa para o reino de Deus, sendo uma pessoa reativa. A gente tem que permitir que Deus trabalhe, que Deus haja, deixar o Espírito Santo trabalhar na vida das pessoas. Entende? Isso que é pagar o mal, o bem pagar o mal com o bem. É isso que ele quer dizer. Está na mão dele, você tem que aprender a entregar as coisas na mão dele, deixar ele trabalhar, deixar ele ser o juiz. Porque ele vê tudo, ele sonda os corações. Certo? Então essa é a mensagem que eu trago para vocês hoje. Que Deus abençoe o dia de vocês. Que nesse dia maravilhoso, no sol bonito aí, que vocês possam aproveitar bem esse dia. E até o próximo Diário de Motocicleta no canal O Caminho. E fica com Deus.